Filho, de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos direção, prosperidade, provisões especiais, livramento e uma grande porta no nosso caminho. Pedimos a Ti, Senhor, nos guia no dia de hoje, nos dá sabedoria, nos dá capacitação, nos dá força, nos dá ânimo duplo. É o que nós pedimos a Ti, doce e amado Espírito Santo. E que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, que vai entrar ao longo do dia, seja visitada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, guia a nossa vida. Nós iremos fazer o nosso melhor, não só no dia de hoje, mas nessa semana. Mas temos um limite, mas sabemos que Tu não tem limites. Por isso, Senhor, rendemos a nossa vida a Ti, Espírito Santo. Rendemos nosso coração a Ti. Rendemos a nossa casa a Ti, nossos sonhos, projetos. E Te pedimos, nos conduza, Senhor. Cumpra na nossa vida a Tua vontade. Cumpra na nossa vida o Teu querer. Nos rendemos a Ti. Nos entregamos totalmente ao Teu Espírito Santo. Senhor, conduza, Senhor, a nossa semana. Conduza nossos projetos. Conduza nossas demandas. Te pedimos, Pai, a Tua intervenção sobre a nossa vida. Consagro a Ti, Senhor, a vida dos meus filhos, da minha esposa, de cada parceiro, doador que o Senhor tem colocado no nosso ministério. Eu apresento diante de Ti também, Senhor, nossos programas de televisão, da Band, da Rede TV. Que a Tua vontade, Senhor, se cumpra. Que o Teu nome seja glorificado. Nós nos rendemos a Ti. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, nos ajuda a andar no tempo de Deus, no kairós do Senhor. Oramos também, Senhor, por livramento. Toda pessoa, Pai, que está em viagem, que está em travessia, toda pessoa, meu Deus, que tem movimentações para fazer agora nessa semana que está para entrar, que a Tua mão de poder esteja sobre ela. Senhor, tira do caminho dessa família todo tropeço, todo acidente, todo homem mau, toda obra do caçador. Livra dos laços de Satanás. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Deus. Graças Te damos, ó Pai. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria começar esse dia na presença do Senhor, compartilhar com você uma palavra de vida. Hoje estamos encerrando o propósito que nós começamos há 14 dias atrás, onde nós estamos orando por uma grande porta. Hoje às 18 horas vai ser o encerramento desse propósito de oração. Nos mantivemos fiéis a esse propósito, crendo que o nosso Deus já começou a movimentar grandes coisas na nossa vida. Eu já estou experimentando grandes portas. E eu creio que muitos de vocês, se não experimentaram, irão experimentar. Amém? Nenhuma oração cai por terra. Nenhum pedido cai por terra. Amanhã nós vamos começar um propósito baseado em Deuteronômio, que a Bíblia diz que o Senhor abençoa 1000 vezes mais. E nós vamos fazer 14 dias orando para 1000 vezes mais a nossa vida, família, projetos, negócios. É uma oração ousada. Na verdade, esse propósito que nós vamos começar amanhã é para os ousados. Eu convido você a entrar nesse propósito comigo. Vão ser 14 dias orando para 1000 vezes mais. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus me abre uma grande porta. Escreve aí: Deus me abre uma grande porta. Eu quero começar essa oração hoje com um testemunho muito bonito. Olha só o que aconteceu com a Aline, preste atenção. A paz do Senhor, me chamo Aline, acompanho você há mais de 3 anos
e durante alguns propósitos de oração, o Senhor orava por alergias. Em todas as orações eu tomava posse da minha cura. E fui completamente curada da psoríase e de alergias. Minha pele foi totalmente restaurada. Agradeço a Deus pela sua vida e pela sua família. Deus me abençoe. Olha que tremendo que aconteceu na vida dela. Olha o que Jesus fez aqui, gente. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Porque isso é um milagre de Deus. Sempre que testemunhamos um milagre, nós temos que dar glória a Deus. Glória a Deus, Aline. Glória a Deus. O Senhor cura. O Senhor cura. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Amém. Você pode se alegrar? Se você pode se alegrar, dá um glória a Deus aí. Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você. Deus pode ver o que nós não podemos. A gente já sabe disso. E como nós podemos, não cair nos mesmos erros? Porque tem gente, parece que tem uma atração para aquilo que é ruim. Você já reparou? Tem gente que tem uma atração para aquilo que é ruim. Atrai amigo ruim, atrai negócio ruim, atrai namorado ruim, namorada ruim. Atrai, curva de rio, como a gente diz lá no sul. Só curva de rio. Há pessoas que elas não sabem, mas só se aproxima deles gente ruim, gente má. E nós temos que abrir os nossos olhos, porque uma conexão errada pode comprometer o futuro. Uma conexão errada pode destruir aquilo que Deus está planejando para a tua vida. Quantas Dalilas se aproximam de Sansão para destruí-lo e vice-versa? Homens que se aproximam de mulheres também para destruir a vida delas. Então, é muito importante você estar em oração. Eu coloco meus filhos em oração direta por causa das amizades. Nossa família está sempre, eu posso dizer, exposta a todo tipo de contaminação, a todo tipo de maldade que existe aqui nesse mundo. E somente Deus conhece o coração das pessoas. Tem gente que já vem preparada para te dar um golpe. Tem gente que já vem preparada para mentir, para roubar de você, para tentar lhe dar um calote. Por isso, escute essa palavra em Josué capítulo 9, verso 3. Olha o que está escrito aqui. Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e recozidos, tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora pacto conosco. Os moradores de Gibeão, eles fizeram uma armadilha, e na verdade eles encenaram uma vida que não era verdade. A Bíblia diz que eles eram moradores de uma cidade, e Josué e o povo de Israel estava adentrando, conquistando a terra prometida, e eles iriam ser uma terra conquistada. O que eles fizeram? Os anciãos desse lugar, os príncipes, se vestiram de homens de rua, como se fossem homens de rua, colocaram roupas velhas, pegaram pão velho, pão bolorento, colocaram num saco e se aproximaram de Josué e de todo Israel e disseram: nós vemos de uma nação distante, não conhecemos esse lugar e queremos fazer aliança com vocês. E a Bíblia diz que Josué ficou com pena deles e disse: ok, vamos fazer uma aliança então. E depois eles vieram a descobrir que eles eram moradores ali daquela terra. Só que
quando uma aliança era feita, era um contrato, não podia ser quebrado. Não podia ser quebrado, não podia ser desfeito. Então Josué não pôde afastá-los, ele não pôde, terminar com eles. Ele teve que fazer aliança e permanecer a aliança. Muitas vezes nós nos enganamos com pessoas que encenam. De fato, elas encenam. Pessoas que chegam para você e mostram uma coisa que não é. Então eles apresentam para você, um imaginário que não é verdade. Tem muita gente que se aproxima como amigo e não é amigo. Tem muita gente que se aproxima como pessoa de bem e não é pessoa de bem. Tem muita gente que conversa, que parece que, é a melhor pessoa do mundo. Parece que vai ser uma grande amizade, um grande relacionamento. Depois você descobre que a pessoa fala mal de você, a pessoa fala mal de todo mundo, que a pessoa tem segundas intenções. Ou seja, se nós não pedirmos ao Espírito Santo para nos mostrar o coração daqueles que estão se aproximando de nós, o engano pode trazer problemas para a nossa vida. Nós temos que orar a Deus constantemente, pedindo: Senhor, me revela, Senhor, quem é quem que está se aproximando de mim. Porque há pessoas que se aproximam da gente e não nos veem como uma pessoa, nos veem como uma oportunidade, nos veem como um meio, e não como uma pessoa. E você tem que cuidar dessas pessoas, não só de você, mas também da sua família. Esses dias, eu estava aqui numa oração, O Espírito Santo me revelou a respeito da vida de uma mulher, que alguém havia entrado na casa dela. Alguém havia entrado na casa dela. E essa pessoa não era de confiança. E as pessoas geralmente me mandam mensagens, quando as palavras proféticas elas são liberadas do que realmente está acontecendo, do que realmente foi liberado. E uma pessoa entrou em contato com a gente e disse que depois que alguém começou a frequentar a casa dela, tudo começou a travar. E ela começou a ter problemas no casamento, e problemas com os filhos, e doença dentro de casa, e tantas outras coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque entrou alguém que não deveria entrar. Alguém que estava contaminado. Eu tenho um amigo, até ontem eu estava comentando com a minha esposa, eu tenho um amigo que conhece algumas pessoas extremamente conhecidas no Brasil e fora do Brasil, e esse amigo comentou comigo que certa feita ele estava indo num restaurante, e quando ele entrou dentro daquele restaurante, ele viu uma pessoa, e quando ele viu aquela pessoa, ele se aproximou dela, e ele disse que não era apenas um homem sentado na mesa com seu segurança, era uma nuvem preta ao redor, peso espiritual que aquela pessoa carrega, uma opressão espiritual. Ele disse que depois que ele viu aquela pessoa dentro daquele restaurante, ele ficou se sentindo mal, ele teve que ir embora. Aí você pergunta: não, mas isso é demais, isso é um extremismo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A realidade espiritual não pode ser ignorada por nós. Por isso, cuide muito bem com quem você está se conectando, quem você está colocando para dentro da sua casa, quem você está permitindo que entre na sua vida, quem você está permitindo, que converse com você. Porque tem gente contaminada, quer te contaminar. Tem gente que já saiu do propósito e quer ter tirado do teu propósito também. Há pessoas que estão quebradas, estão em queda, estão destruídas. E sabe o que eles querem fazer? Destruir todos que eles podem também. Por isso, não entre nisso. Cuidado, o Espírito Santo está falando com alguém aqui. E o Espírito Santo está dizendo: não entre nessas canoas furadas. Não entre nesses erros. Não entre nesses relacionamentos tóxicos, contaminadores, destruidores de destino. Amém? Assim como tem os ajudantes do destino, tem os destruidores de destino.
Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Espero que essa palavra Deus tenha falado contigo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Quero pedir a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, deixa aí o teu like. E eu quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas, não é com 7, nem com 9, é com 8 pessoas a oração. Amém? Hoje estamos encerrando esse propósito. Amanhã vamos começar o propósito da oração das 1000 vezes mais. É uma palavra que Deus me deu, vai estar baseada em Deuteronômio. Eu vou profetizar por 14 dias 1000 vezes mais sobre a tua vida. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está me ouvindo, está com dores nos dedos das mãos. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu quero declarar saúde sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra sobre o Maicon. Maicon, o Senhor está te visitando nesse momento. O Senhor está abrindo para você campos novos. O Senhor está abrindo novos meios de prosperidade, de riqueza. Está vindo muita oportunidade para tuas mãos, Maicon. Receba essa palavra em nome de Jesus. Uma pessoa de sobrenome Aguirre que está me ouvindo, uma pessoa de sobrenome Aguirre. Deus te visita nessa hora e esteja pronto para as movimentações que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? O Senhor também está tirando de você coisas que estavam te deixando atordoados. O Senhor me mostrou você de sobrenome Aguirre, enfrentando muitas lutas, até na sua mente. Seja livre, seja liberto, em nome de Jesus Cristo. E tem uma pessoa que mora numa região de praia, que está me ouvindo agora, que tem enfrentado grandes obstáculos para vender um terreno próximo ao mar. Em nome de Jesus, quero liberar uma palavra de destravar, de romper aí nesse terreno. Esse terreno vai ser vendido por um alto preço, vai ser um grande negócio para a glória de Deus. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Tu és um Deus de milagres e não há impossíveis para ti. Por isso, Pai, eu apresento diante de ti a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Tu és Deus de milagres e nós te pedimos, abre os nossos olhos para que não sejamos enganados por ninguém. Abre os nossos olhos para que não aconteça conosco o que aconteceu com Josué, de ser enganado por pessoas que estavam encenando. Meu Deus, nos dê uma visão espiritual e não deixa também que nossos filhos sejam enganados. Não deixa que o marido dessa mulher seja enganado. Não deixa que ela seja enganada por pessoas, meu Deus, que ela nem conhece. Que o Senhor possa abrir os olhos dos teus filhos e filhas. Que nenhum laço de Satanás tenha poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Oro também para que toda enfermidade rendas a Jesus Cristo. Enfermidades físicas, enfermidades no emocional, rendas a Jesus Cristo agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Restaura a sua saúde, restaura as suas forças agora. Que todo o mal caia por terra. Eu declaro por terra todo laço de Satanás. Que todo tipo de investimento, tudo aquilo que estiver em curso das trevas contra a vida dessa pessoa, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo.
E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos abra as grandes portas, as grandes oportunidades, os melhores negócios, que a fartura entre nessa casa, a alegria entre nessa casa e que haja salvação dentro deste lar, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti e te pedimos, conduza nossas vidas e que essa semana seja sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa.